Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente no canal da Câmara de Vereadores de Blumenau. Estou aqui com o Vanildo Leone, que é o diretor executivo da ViaCred, é o nosso primeiro convidado aqui nesse Comunidade, para a gente falar da importância e do papel do cooperativismo na comunidade, na sociedade, já que dia 4 de julho é o Dia Internacional do Cooperativismo. Leone, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pela presença, viu? Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre cooperativismo. A ViaCred é uma cooperativa de crédito que faz parte da história até do cooperativismo aqui local, né? Mas o cooperativismo, ele surge da onde, hein, Vanildo? Quando é que começou o cooperativismo propriamente dito? Bom, o cooperativismo como sistema organizado, como meio organizado de produção econômica, enfim, de geração de resultados econômicos, ele surgiu em 1844 na Inglaterra. Portanto, o cooperativismo não é um movimento que se inventou no Brasil, mas sim, o Brasil ainda está bastante, eu diria assim, ainda tem muito por crescer, mas é um movimento já antigo, tem mais de 160, 170 anos quase, e ele surge na Inglaterra, em 1844, no período da Revolução Industrial, justamente como um movimento alternativo das pessoas que decidiram se juntar espontaneamente para que elas mesmas pudessem resolver os seus problemas econômicos e sociais. Então, ele é mais do que um movimento econômico, ele é um movimento também de organização, é uma forma de organização onde as pessoas, elas mesmas, buscaram alternativa. Então, em 1843, portanto, um ano antes, um grupo de tecelões na Inglaterra, numa cidade chamada Rochdale, que fica em Manchester, e que é o reduto da indústria na Inglaterra. E aí o que ocorreu? Um grupo de tecelões que passavam por muitas dificuldades, porque havia desemprego, havia fome, havia uma crise muito grande. Eles se juntaram durante o ano de 1843 a 1844, juntaram um dinheirinho, um pouquinho que eles tinham, e ao cabo de um ano eles fundaram então uma sociedade cooperativa de consumo, com o objetivo de prover eles mesmos os alimentos que eles precisavam para alimentar a sua família. Eles compraram depois de um ano, não era uma sociedade naturalmente organizada como um supermercado e tal, então eles, depois de um ano, eles formaram essa sociedade e foram eles comprar trigo, manteiga e açúcar. Basicamente esses três elementos a cooperativa vendia, exatamente para fazer o pão, né? Que era o gênero necessário para a sobrevivência dos familiares. Então, esse movimento ele surge assim como uma estrutura alternativa de buscar, eles mesmos buscaram a solução, com o objetivo de eliminar os intermediários, porque você sabe que quando há uma crise, quem ganha mais sempre são os intermediários, são aqueles que de fato mais lucram, são aqueles que não têm a ver com o negócio. E aí as pessoas mesmas buscaram a sua solução, não esperando soluções mágicas, doações ou caridade dos outros. Eles mesmos foram buscar. Cooperando com o outro. E eles tiveram sucesso, exatamente porque essa é a primeira experiência que se tem notícia que deu certo. Porque muitas outras experiências houveram, parecidas nesse sentido, de caráter socialista, de caráter capitalista, mas enfim, com uma filosofia diversa. Mas essa aí deu certo porque eles decidiram estruturar a sociedade numa base de princípios. Eles escreveram no estatuto deles uma regra de conduta, algumas regras de conduta, que viraram exatamente referência. E é por isso que essa cooperativa deu certo e é por isso que nós falamos dessa experiência até hoje, né? Portanto, porque eles criaram uma regra de conduta que estruturou o trabalho deles. Então, dessa história, o movimento de lá para cá foi se espalhando, né, por todo o território mundial. Dali se espalhou, porque essa era uma cooperativa de consumo, que supria gêneros alimentícios, mas depois surgiu o cooperativismo de crédito. No caso, a ViaCred é uma cooperativa de crédito, mas inspirada nessa mesma ideia, nesse mesmo modelo de organização societária. Porque o cooperativismo é um modelo de organização societária, é um tipo de sociedade, né? Onde as pessoas são sócias do negócio, ao mesmo tempo que elas são usuárias do produto e do serviço, elas também são as donas da entidade, da organização. Então, elas são sócias e usuárias, são donas, né, do capital, do negócio, enfim, e são as utilizadoras
do serviço. Né? Ô Leone, agora a importância dessa data, especialmente 4 de julho, né? Vocês das cooperativas de crédito gostam muito dessa data do Dia Internacional do Cooperativismo, que incentiva, né, as pessoas a cooperar umas com as outras. Qual a importância desse dia? A importância da data ela é significativa porque é um dia que você tira para refletir. É um dia que você divulga o fato, você comenta, você faz uma reflexão, convida as pessoas a pensar e a partir daí você dá visibilidade ao movimento, dá visibilidade à causa. Né? E o que está na causa das cooperativas, ou o que está na base disso tudo, é a cooperação. Então é um momento que a gente tira, por isso que nós estamos aqui, né? Por causa do dia. Então o dia é importante por isso, porque se faz uma paradinha para conversar, se faz uma paradinha para refletir, chama as pessoas a pensar sobre a questão. Porque o que está na base das cooperativas é a cooperação. É a atitude, né, humana e necessária da cooperação. Então, eu vou te perguntar, o que é cooperação? O que é cooperar? Né? O que isso significa? Bom, cooperar é o que todo mundo sabe. É o sentido puro da palavra. Cooperar, trabalhar em conjunto. Cooperar, operar junto. Né? Mas na prática significa o quê? É um ajudando o outro. É um contribuindo com o outro no dia a dia, que são pequenas ações, desde o processo de relacionamento familiar, onde um ajuda o outro, até o processo de coleguismo no trabalho, até o cooperar no trânsito. Né? É uma palavra serve para todos os eixos da vida. Serve para todos os eixos da vida. Então, os princípios do cooperativismo, ou os valores que o cooperativismo cultiva, são os mesmos valores de civilidade. Aqueles valores de ajuda mútua, de cooperação, de solidariedade, de respeito. Né? Coisas que são muito, eu diria, são muito necessárias, é muito importante a gente chamar as pessoas a refletir sobre isso, porque a gente vive uma sociedade que parece, às vezes, que se esqueceu de valores básicos de civilidade. Então, o cooperativismo se baseia também nesses valores que são fundamentais para o convívio humano. Né? E desde cedo as pessoas descobriram que o ser humano ele precisa viver em sociedade, precisa cooperar e precisa ser um ser social para ele viver. Primeiro para viver, mas depois para viver melhor. A gente consegue viver melhor e consegue, inclusive, ter resultados econômicos muito melhores, muito mais satisfatórios, vai mais longe, quando se trabalha num sistema de cooperação ou num sistema de associativismo, enfim, que são sistemas semelhantes. Agora, Vanildo, o sistema, né, de cooperativismo, as ações, os modelos, as iniciativas têm crescido ao longo do tempo? Como é que estão os números atuais, né, hoje, né, em 2015, no Dia Internacional do Cooperativismo? Bom, os números são muito animadores, né? A gente fica sempre motivado com esses números. No Brasil, de forma especial, o cooperativismo tem crescido bastante. O cooperativismo de crédito, só para ter uma ideia, no ano passado, dados divulgados pelo Banco Central, os bancos, o sistema financeiro tradicional, cresceu em torno de 10%, 11%. Já o cooperativismo de crédito cresceu 21% no ano. Então, nós temos aí um destaque maior para o cooperativismo de crédito. E o cooperativismo de outros ramos também cresce bastante. A nível de mundo, o cooperativismo já é muito consolidado. Nós temos um cooperativismo já que ocupa, como na Alemanha, por exemplo, ocupa mais de 30% da economia. Né? Países como os Estados Unidos, como o Canadá, enfim, outros países da Europa, onde o cooperativismo é mais desenvolvido, o cooperativismo faz parte da economia como um ingrediente muito forte. O Brasil tem muito a avançar nisso. O Brasil tem muito a avançar. Nós temos, no Brasil, bastante destaque para o cooperativismo agropecuário, em termos de participação econômica, né? Se fala que em torno de 10% a 11% do PIB nacional passa por sociedades cooperativas, no caso, cooperativas agropecuárias. O cooperativismo de crédito, ele detém hoje no Brasil mais ou menos 3% do volume financeiro que é movimentado. Então, dá para ter uma ideia que é muito pouco ainda, né? Muito pouco. Mas já é uma fatia importante, já começa a fazer, eu diria, ser notado esse percentual e começa eu diria assim, a estimular outros ramos, outras iniciativas. Agora, a nossa região aqui, o Vale do Itajaí, é uma região cooperativista? O cidadão de Blumenau, especialmente, ele tem cooperado? Tem feito parte desse processo? Sim, é um destaque nessa estatística de participação econômica e social, nós temos exatamente em Santa Catarina. Santa Catarina é, com certeza, o estado mais cooperativista do Brasil. Nós temos aqui índices parecidos com os índices
desses países desenvolvidos, como por exemplo na Alemanha, Europa. Aqui em Santa Catarina nós temos mais de 1 milhão de pessoas que são sócias em sociedades cooperativas, quase 1.500.000, 1.600.000 se fala, e se nós temos aí uma população de em torno de 6 milhões, quase 7 em Santa Catarina, então nós estamos falando aí de uma relação parecida com a média mundial. Então Santa Catarina é um estado que se destaca no cooperativismo, tanto em números de participações quanto no volume financeiro. E Blumenau, de maneira especial, é a cidade, com certeza, nós não temos uma estatística exata, mas é com certeza uma cidade que tem um dos maiores índices do Brasil também em participação em sociedades cooperativas. Particularmente o cooperativismo de crédito. Só a Via Crédito tem aqui em torno de 40% da população é sócio da Via Crédito. Sem contar as outras cooperativas, como o Blucred, Unicred, entre outras, enfim, outras cooperativas de outros sistemas. Formam esse número expressivo, Com certeza. Então aqui tem uma cultura muito cooperativista, sim. Que bom. Isso, a nossa história mostra isso também, né? Com a Via Cred, lá da Hering, né? Quando começou aquele processo, a gente foi aqui incentivador, acho que do estado inteiro, certamente, né? A história mostra isso, pelo menos, né? Com certeza. Eu diria que o exemplo de uma cooperativa, ou de algumas cooperativas que se destacam, acabam incentivando outros, porque acabam vendo as pessoas que é uma boa alternativa, é um bom negócio. E de modo especial também a cultura da nossa região. Né? A cultura do blumenauense, mas do Vale do Itajaí, de modo geral, e até do povo catarinense, é uma cultura de gente organizada, de gente que tem já na sua colonização ou na sua origem esse sentimento de participação comunitária, de envolvimento e de própria cooperação. Porque lá na Europa, quando eles migraram para o Brasil, já tinham experiência de outras cooperativas. Então, de certa forma, faz parte um pouco da índole da nossa cultura. É claro que isso tudo precisa ser exercitado, precisa ser estimulado a cada dia, né? As escolas trabalham com esse tema? Pelo que a Via Cred tem conhecimento? Ou não? Os alunos não recebem informações sobre cooperativismo? Sim. Na verdade, existe toda uma discussão aí para se inserir cooperativismo no currículo das escolas e tal, mas eu diria que hoje recebem uma parcela significativa de informações. Nós mesmos temos parcerias com 6 escolas hoje, com um programa chamado Cooper Jovem, que leva de maneira transversal informações sobre cooperação. Não se trata nem de falar de uma cooperativa ou de outra, ou de cooperativismo como um sistema econômico, mas falar de cooperação na sua essência. Aquilo que você falou antes, né, Vanildo? O uso da cooperação como um ingrediente importante na vida das pessoas, na vida da escola, na vida da comunidade, e isso tem feito, com certeza, bastante efeito enfim, dá continuidade, né? Retoma o tema e rediscute, porque, de fato, nós brigamos, talvez, contra a modernidade da sociedade, que tem um apelo muito mais imediatista, um apelo consumista, um apelo competitivo, né? Muito mais do que cooperativo, né? Mas faz parte do papel das cooperativas, inclusive princípio, a questão da educação, formação e informação. Nós temos no cooperativismo um princípio, o quinto princípio. Esses 3 princípios são o quinto princípio, ele tem essa... São 5 princípios? São 7 princípios, mas o quinto, ele fala assim, educação, formação e informação. É um princípio que trata desses três temas de maneira... Isso da Via Cred ou do cooperativismo como um todo? O princípio do cooperativismo como um todo. Uhum. Isso é um princípio universal, não é um princípio que foi escrito no Brasil, mas o princípio do cooperativismo, dos 7, né? O quinto fala dessa importância da educação como tema fundamental para que as cooperativas, além de... Quais são os outros, só para a gente ter uma ideia? Assim, Número 1, adesão livre e voluntária, que trata da participação econômica, da participação como liberdade de saída e entrada. Número 2 fala da participação econômica, fala da gestão democrática, fala do interesse pela comunidade, fala da educação e fala da intercooperação e da liberdade de atuação das cooperativas. Então, são 7 princípios, mas eu diria que o mais importante talvez seja o da adesão livre, porque as pessoas é uma sociedade democrática, e esse quinto que fala da educação e da formação. Tá, César, só para a gente fechar, falando em ação de cooperação, a Via Cred faz a Feira de Oportunidades, agora no último final de semana fez lá em Pomerode, e em Blumenau já tem data marcada nessa feira aí que oportuniza, né, muitas pessoas mostrarem o serviço que faz?
Com certeza, a cooperativa tem dentro do seu papel, além de prestar os seus serviços regulares, ela tem justamente esse intuito de contribuir para que as pessoas se organizem economicamente, socialmente, até para orientá-las, né? E dentro desse processo, nós temos também a atividade de organizar essa feira de oportunidades, que é justamente uma feira onde o cooperado que é empreendedor, que tem um pequeno negócio, formal ou informal, enfim, ele pode ir lá expor aquilo que faz, o serviço que presta, aquilo que vende, aquilo que produz de melhor, né? E mostrar para os demais cooperados, de uma maneira cooperativa, e mostrar para a comunidade, o que gera, de fato, oportunidades de negócio para todos. Então, esse final de semana nós estivemos em Pomerode, teremos no final de agosto aqui em Blumenau, para o bairro Fortaleza apenas, né? Fortaleza porque a gente está fazendo por bairro aqui para poder preservar o espírito, que é a comunidade local, né? Quando é que vai ser, Vanildo? Final de agosto. Finalzinho de agosto, no último final de semana de agosto será aqui em Blumenau. E no mês de setembro, então, nós teremos lá na cidade de Ascurra mais uma edição. Tá bom. Vanildo Leone, muito obrigado pela sua presença aqui na TVL, agradecemos e até uma próxima, então. Nós que agradecemos a oportunidade e até a próxima. Ok, o diretor executivo da ViaCred, o Vanildo Leone, veio bater um papo com a gente hoje aqui no TVL Comunidade para falar sobre a importância e o papel do cooperativismo. Agora, 4 de julho, é o Dia Internacional do Cooperativismo e o Brasil tem muito que avançar, né, nesse sentido, só que aqui, especialmente Santa Catarina, já tem números muito expressivos comparados até com países da Europa, por exemplo. Vamos fazer um intervalo agora, porque na sequência tem mais uma participação aqui no Comunidade. Até já! Estamos de volta aqui no TVL Comunidade, da TV Legislativa de Blumenau. Você que está nos acompanhando aí na TV a cabo, também no site da Câmara, na internet. Lembrando que você pode participar com a gente aqui, interagir, mandar o seu e-mail, mande sua sugestão. Você quer ver alguém dando entrevista aqui, tem alguma dica, algum elogio, alguma crítica? Nos faça aí através do e-mail, entre em contato com a gente aqui na TVL de Blumenau. Está aqui com a gente no estúdio agora a Samira Coelho, que é cabo do Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau. Ela faz também ali a comunicação dos nossos bombeiros aqui da cidade. Samira, tudo bem? Obrigado pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada, tudo certo. Bom, vocês estão fazendo agora uma semana, né, de prevenção contra incêndios. É uma semana cheia de palestras, atividades. Por que chamar a atenção da população sobre esse tema, hein, cabo? Bom, essa semana de prevenção contra acidentes, ela envolve várias atividades, né? Principalmente a população do nosso município. Essa é uma semana que ela ocorre em todo o estado, né? Todas as unidades do bombeiro acabam realizando esse tipo de atividade. E em Blumenau a gente tem uma programação bem bacana, que iniciou ontem já, né? Na segunda-feira com a Operação Alerta Vermelho, e no decorrer dessa semana a gente tem diversas atividades, principalmente para alertar a população do município dos riscos, né, que a gente tem em residência, dos riscos que temos no trânsito também e todas as outras situações que podem ocasionar algum prejuízo à vida e ao patrimônio das pessoas. E tem muito incêndio que acontece ainda, cabo, porque o Corpo de Bombeiros foi criado, né, justamente para combater incêndio. E ao longo do tempo foi mudando e agora a principal ocorrência é acidente de trânsito. Mudou isso ao longo do tempo, não mudou? Sim, mudou. Hoje, no município de Blumenau, a maior parte das ocorrências que a gente acaba atendendo é relacionada a acidentes de trânsito, e desses acidentes de trânsito são os envolvendo motos, né? Mas justamente o bombeiro foi criado com essa finalidade de apagar incêndio. E a gente percebe que o fato de essas ocorrências terem diminuído consideravelmente é pela nossa seção de atividades técnicas, que faz o trabalho preventivo, principalmente nas edificações que são de residências multifamiliares, né, indústrias e comércios de modo geral, trabalhando nessa prevenção, em verificar o funcionamento dos sistemas preventivos, em cobrar de fato que esses sistemas preventivos sejam instalados. Porque no eventual princípio de incêndio, as pessoas que ali estão naquela edificação possam agir nesse primeiro momento até a chegada do bombeiro. E ficou muito emblemática aquela situação da Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois daquilo lá, muita gente, né, percebeu que tem que ter muito mais cuidado com incêndio. Agora, num prédio, numa edificação, né, Samira, o que o Corpo de Bombeiros exige basicamente e que tipos, né, de prédios, de edifícios, de ambientes precisam ter o sistema, né, de prevenção de incêndio que os bombeiros exigem, no caso? Sim. Bom, cada edificação ela vai
vai exigir um sistema preventivo de acordo com a classificação da edificação, né? De repente, numa indústria, não vai exigir os mesmos sistemas preventivos que, de repente, numa edificação que seja comercial. Mas, basicamente, são os sistemas preventivos por extintor, que toda edificação deve ter, iluminação de emergência, para caso, numa situação de um eventual incêndio, falte luz naquela edificação, as pessoas consigam evacuar essa edificação utilizando essa iluminação de emergência. Também tem a sinalização de abandono de local, que são aquelas plaquinhas de saída que vão indicar às pessoas que ali estão a rota mais curta para sair da edificação. E também as saídas de emergência, né, que são portas específicas para isso, as escadas, que são vários os tipos de escada, que temos escadas protegidas, escadas enclausuradas, que darão maior segurança, mas tudo isso de acordo com a classificação da edificação e da área também. Porque, de repente, uma sala comercial não vai ter necessidade de ter uma escada enclausurada para sair daquela edificação, né? Saída de emergência, talvez também não. Ou sim, se exige? Sim, na verdade a saída de emergência, daí nessas edificações que são menores, elas vão girar em relação à abertura da porta para a saída. Eu não posso ter uma sala de 50 metros onde de repente eu tenho uma porta muito pequena, porque as pessoas que ali estarão, de repente não vão conseguir todas, num tempo muito curto, abandonar aquela edificação. Então tem um cálculo específico para que essa porta tenha no mínimo uma largura determinada. E como foi falado no caso da Boate Kiss, que foi uma série de erros ali que aconteceram, não só em acender aquele sinalizador que acabou ocasionando todo o incêndio ali, mas a falta, né, de saídas de emergência, que as pessoas não conseguiram abandonar a edificação o mais rápido possível, a falta de indicação de sistema da plaquinha de saída, né, da sinalização de abandono de local, a iluminação de emergência também, porque era um ambiente escuro à noite, então é necessário nessas situações ter iluminação, ter indicação. Né? A capacidade do ambiente, que a capacidade. Vou comentar isso contigo aqui, a capacidade dos ambientes, dessas festas, eventos, boates, as pessoas estão cuidando mais agora, pelo menos deveriam estar cuidando mais disso agora, principalmente, né? No último ano, a gente pôde até observar aqui no nosso município que já teve esse controle na própria Oktoberfest. Esse controle de entrada e saída do público que estava ali dentro do Parque Vila Germânica, né? Justamente por isso, houve até algumas críticas em relação à limitação desse público, mas a população tem que entender que é para a segurança, né? De quem está ali dentro, porque um ambiente com muitas pessoas, num eventual sinistro, vai ficar complicado de todo mundo conseguir abandonar aquela edificação no mesmo tempo e com segurança. Voltando àquela pergunta que eu te fiz antes, Cabo, da quantidade de incêndios, então, aqui em Blumenau, por exemplo, são quantos incêndios por mês, por semana? Tem todo dia, toda semana? Como é que está a incidência agora de incêndios? Bom, nessas últimas semanas a gente teve um número um pouco considerável, então, né? Semana passada foram 5 numa semana Foram só, né? 5 numa semana. Hoje pela manhã já tivemos mais um incêndio também. Então, é um pouco sazonal esse tipo de ocorrência. Ela gira em torno de 10 a 20% da nossa demanda de todas as ocorrências que o bombeiro acaba atendendo aqui no município, né? Se a gente considerar outras cidades, que aí eles acabam tendo um número diferenciado, porque aí o foco deles acaba sendo o atendimento pré-hospitalar. Mas comparando em Blumenau, onde a maior parte das ocorrências são acidentes de trânsito, esse número acaba sendo baixo de edificações que acabam incendiando, né? E o importante a gente destacar é que essas edificações que acabam pegando fogo, geralmente são edificações residenciais unifamiliares. São aquelas residências onde reside apenas uma ou duas famílias, justamente aquelas residências onde a seção de atividades técnicas não tem a cobrança dos sistemas preventivos de exigir o extintor, a sinalização de abandono de local e iluminação de emergência, né? Então a gente percebe que essa característica é muito grande e geralmente residências de madeira. Então, vamos falar um pouquinho sobre incêndio em casa agora, né, em apartamentos, enfim. Quais são as principais orientações para quem está em casa assistindo aqui esse nosso bate-papo? O que você pode nos falar, hein, Cabo? Bom, a primeira causa dos incêndios em residência hoje aqui no município geralmente é devido à instalação elétrica não adequada, né? Às vezes a casa foi construída com uma instalação elétrica para comportar tantos números de aparelhos eletrônicos e hoje em dia a gente percebe que as pessoas acabam ligando de repente numa mesma tomada, uma televisão, um DVD, um computador e isso aquece
essa instalação elétrica e acaba ocasionando curto-circuito. Então, a principal causa aqui na nossa região é curto-circuito nas residências. E a dica que a gente deixa é que o pessoal tem uma tomada é para utilizar apenas com um aparelho, né? Que seja instalado outra tomada, que verifique se aquela residência, essa instalação elétrica comporta de fato outras tomadas, né? Que tenham uma sobrecarga de energia um pouco maior e que as pessoas evitem utilizar aqueles T's, né? Porque aquilo ali também sobreaquece o sistema e acaba ocasionando um incêndio. Muito bem, me flagraram aqui tomando uma aguinha agora, porque a garganta já está, essa mudança de tempo, né, Cabo? Mas então, a parte elétrica tem que ser muito observada. O T não é recomendado, tem muita gente que usa T em casa ainda. E coloca um monte ali de acessos, né, àquele T. Sim. Isso pode provocar um incêndio? Pode, ele pode provocar um incêndio porque o que acontece? Quando a gente tem uma tomada, ela serve para ligar um equipamento. E as pessoas acabam colocando um ou dois T's, às vezes três, um em cima do outro, para ligar mais equipamentos. E esses equipamentos funcionando ao mesmo tempo, naquela tomada, vão superaquecer. Vão aquecer aquele T que às vezes a procedência não se conhece. Por vezes acaba comprando em qualquer lugar, não é reconhecido aquele equipamento pelo Inmetro, que seja adequado, né, para utilizar, e acaba sobreaquecendo e causando curto-circuito e incendiando a residência. Depois da parte elétrica, qual que seria a segunda causa? Teria uma que chama também bastante atenção ou não? Aí são vários fatores. Aí são vários fatores, mas a principal causa aqui no nosso município, eu diria que aproximadamente 90% a 95% é a instalação elétrica. Algum caso ou outro que às vezes é criminoso, mas são raros também no nosso município. Claro que se a gente for para uma região diferente aqui da nossa, for mais para a região do Planalto, mais da Serra, a gente verifica que os incêndios lá nas residências acabam ocorrendo também justamente por causa do fogão a lenha, né? Às vezes as pessoas não têm um cuidado ou um manuseio adequado e isso acaba causando incêndio. E o alerta que a gente deixa para a população também é que o período de inverno chegou já aqui na nossa região, né? Que evitem utilizar aqueles... As pessoas têm o hábito, às vezes, de colocar álcool numa latinha para esquentar o ambiente, porque é frio, ou para tomar banho, para dormir, que isso também pode causar incêndio, né? Aquela latinha pode virar, o fogo pode se alastrar e a pessoa está dormindo e nem se dá conta. E até mesmo porque aquele álcool queimando dentro daquela lata num ambiente fechado vai consumir oxigênio, porque o oxigênio é um dos fatores para que o fogo aconteça, para que o fogo ocorra. Então, ela pode ter um desmaio, ela pode perder consciência, em casos mais graves, ela pode chegar até uma parada respiratória e, em consequência disso, uma parada cardiorrespiratória. Então, os riscos, às vezes, o pessoal acha, mas eu coloco no piso, longe de cortina, longe de coberta, longe de qualquer coisa, mas mesmo assim a gente tem que pensar no risco, porque aquele fogo vai consumir o oxigênio. Vou te perguntar aqui, talvez seja uma coisa muito básica, mas a gente tem que ter observado. Um dos seus colegas uma vez me disse que tem pessoas, senhoras, principalmente, gostam de encher a casa de tapete. Botam um tapete tudo quanto é lugar. O tapete é um produto que acaba ajudando o fogo a proliferar, aumentar o fogo na casa durante um incêndio, Cabo? Isso pode acontecer, por exemplo, se tiver muito tapete dentro de casa? Sim, o tapete sim, porque ele é um material de fácil combustão, porque vai ser provavelmente algum tipo de tecido ali. Alguns tapetes, até por serem emborrachados na parte de baixo, é um material tóxico, aquela fumaça vai intoxicar, é um material que vai pegar fogo facilmente e vai fazer com que esse fogo se alastre para outros cômodos muito rápido. Muitas vezes o bombeiro chega até o local, já não há mais o que se fazer, né? Só preservar as residências vizinhas que tem risco ali de o fogo se alastrar por alguma dessas residências, mas o fogo acaba tomando conta muito rápido. Algum outro cuidado além especial que tem que chamar atenção? Botijão de gás, algo nesse sentido também? Sim, o botijão de gás é um dos temas que a gente acaba abordando na campanha Alerta Vermelho que iniciou ontem, né? Na segunda-feira e vai até sábado. Isso, e vai até sábado ao meio-dia. No que consiste essa campanha? Os bombeiros acabam visitando as residências, dando dicas de segurança, entregando material educativo. E uma dessas dicas é justamente o cuidado com o botijão de cozinha, que a parte principal é que ele deve estar fora da residência, ele não pode ficar dentro da residência, porque num eventual incêndio, ele pode causar um risco, né, de vazamento ali e até de explosão.
Dentro de casa, mesmo que não ocorra um incêndio por algum defeito do botijão, se ele vazar, ele pode causar asfixia das pessoas que estão ali dentro, né? Ou até por vezes elas têm um vazamento, vão acender o fogão e acabam se queimando, pode provocar um incêndio. Então é importante estar pro lado de fora da residência, porque se tiver algum vazamento, aquele gás vai se dispersar no ambiente, não tem problema nenhum, e vai deixar ele vazar lá. Depois que ele esvaziar, a pessoa vai lá e recolhe o botijão e troca por um mais seguro e adequado. A mangueira também do botijão de gás é muito importante a gente lembrar que ela tem data de validade, né? E tem uma mangueira adequada, atestada pelo Inmetro. Não é recomendado que se utilize mangueiras de jardim. Muitas pessoas acabam utilizando mangueira de jardim, porque essas mangueiras do Inmetro do botijão de gás, elas já vêm com um tamanho determinado, né? Então as pessoas querem deixar o botijão um pouquinho mais longe, acabam utilizando uma mangueira de jardim para passar o gás. Essa mangueira não é resistente, ela não tem a mesma certificação que essa mangueira adequada, então é importante as pessoas utilizarem essa mangueira e uma válvula também que seja aprovada pelo Inmetro. Só botando ali a parte elétrica, de quanto tempo tem que fazer a manutenção que os bombeiros indicam assim as pessoas? A manutenção, uma revisão da parte elétrica, da cada estrutura elétrica da residência. Bom, o bombeiro, nós não temos nenhuma indicação em relação a esse período, né? Mas o recomendado é que as pessoas com frequência passem por uma avaliação de um eletricista, porque seria o profissional adequado para verificar esse tipo de situação, e sempre que achar necessário, às vezes, eu tenho com frequência queda de energia na minha residência, do chuveiro, quando eu ligo ele, ou quando eu ligo quando eu ligo vários eletrodomésticos, eu percebo que o disjuntor cai. Então é importante se ligar, porque são dicas de que o sistema está comprometido e que é necessário procurar um profissional na área para que solucione isso. Samir, lá na fanpage, no Facebook dos bombeiros aqui de Blumenau, tem toda a programação da semana? Tem, nós já disponibilizamos lá toda a programação. O pessoal também, nós teremos palestras abertas ao público, né? Em relação aos sistemas preventivos também e em relação a primeiros socorros. O pessoal que tiver interesse, não tiver acesso à internet, também pode estar ligando para a gente através do 3221-7607 e fazer o agendamento por lá. Bacana. E só para a gente fechar, o que fazer quando está acontecendo um incêndio, né? Porque isso também é bastante importante, né? Orientar o cidadão que está nos acompanhando, o telespectador, está pegando fogo na minha casa, no meu apartamento, na loja, em algum comércio, em algum lugar. O que fazer naquela situação? Quais são, rapidinhos aqui, as suas dicas? Bom, a primeira dica é abandonar a edificação o mais rápido possível com segurança. E no segundo momento, acionar o serviço de emergência através do 193. Tentar manter a calma, a gente sabe que numa situação dessa é difícil, né? Mas informar o endereço com a mais precisão de detalhes possíveis para que o bombeiro possa localizar e chegar o mais rápido possível até o local. E não tentar adentrar na residência para retirar qualquer objeto que tiver lá dentro, porque a pessoa pode vir a se queimar, pode até perder a vida, acabar morrendo nessa situação. Então, abandona a edificação o mais rápido possível e aciona o corpo de bombeiros através do 193. Queria voltar para pegar alguma coisa? Esquece. De jeito nenhum. Não é recomendado. Não é recomendado. Tá bom, Samira, muito obrigado pela sua participação, um abraço e boa semana de prevenção aí contra incêndio, tá bom? Obrigada. Boa sorte na campanha do Corpo de Bombeiros, né, que essa semana está fazendo atividades, orientações para as pessoas, visitando as casas também, tem escolas indo lá no quartel também no Corpo de Bombeiros, né, é um trabalho para informar a população sobre o que fazer, né, para prevenir incêndios aqui na nossa cidade. Eu conversei com a Samira Coelho, que é cabo do Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau. A gente fecha por aqui o TVL Comunidade. Muito obrigado você pela companhia, continue acompanhando aqui a TVL de Blumenau. Até a próxima, tchau, tchau.